E aí, pessoal, mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre um cara muito marcante da história do Brasil, né? A gente tá falando de Getúlio Vargas e a famosa Era Vargas, né? Vocês conhecem ele? Salve, galera, aqui é o Andrew. E é verdade, vamos estar aqui hoje falando sobre essa história do Brasil, né? Que rolou ali entre meados de 1930 a 45, né? E depois, mais tarde, foi de 51 a 54, né? Muita coisa aconteceu durante esse período e a gente vai hoje entender o que tornou ela tão importante assim, né? Bom, boa noite a todo mundo, eu sou o Victor. E bom, né, vamos começar falando do início. Bom, Getúlio Vargas ele chegou no poder com a Revolução de 1930 e não foi uma coisa tão simples quanto pensam, né? Verdade. O país ele estava uma bagunça depois da crise de 24 e os cafeicultores eles mandavam no pedaço, eles acabaram perdendo a força durante essa época. Verdade, eu me lembro. Não, eu me lembro dele. Não, beleza. Calma aí. Agora eu vou comentar lá do que eu te falei. Então, meu avô já me falou uma vez que o pai dele sofreu bastante nessa época, que era tudo muito certinho. Se você fugir um pouco da linha, os caras te cobravam de uma forma pesada até. Não era qualquer bobeirinha hoje que dá uma advertência, sei lá o que. Era de verdade. Os caras até, que nem nas escolas, ensinavam as crianças e tinham muitos professores usavam até varinhas nessas horas dos estudos e tal, para, entre aspas, né, incentivar os alunos. Boa noite, meu nome é Miguel. Uma das primeiras coisas que o Getúlio Vargas fez foi acabar com a política do café com leite, que era um esquema de poder que revezava entre São Paulo e Minas Gerais. Com isso, ele centralizou o poder no governo, né, basicamente, e ficou mais forte na mão dele. Boa noite, galera. Meu nome é Gustavo. Mas, não foi só isso. O Vargas também fez várias mudanças na economia e na indústria. Ele acreditava principalmente que o Brasil tinha que deixar de ser só agrário e começar a investir nas indústrias, né? Então. Foi nesse período que surgiram várias indústrias de base. Então, principalmente nessa era que o Brasil começou a expandir sua área industrial, né, aqui no Brasil, e começou a ficar cada vez mais forte, além do agro, né? E para todos os meus amigos CLTs, vocês não podem deixar de esquecer que ele que fez a relação das leis trabalhistas, hein? Como vocês mesmos sabem, CLT foi o Getúlio Vargas que criou. O CLT, como vocês, né, pelo amor de Deus, vocês não é besta, Consolidações das Leis Trabalhistas. Que até hoje é base do direito dos trabalhadores, né? Tipo férias, 13º, jornais de trabalho, um monte de coisa que a gente nem imagina que veio de lá. Bom, realmente, né, em relação à CLT, o cara mandou bem. Só que o governo dele não foi só flores, né? Pelo amor de Deus. Ele foi muito autoritário. Com certeza. A gente não pode deixar de falar da época do Estado Novo, né? Que rolou entre 37 e 45. No caso, foi uma ditadura, né? Ele fechou o Congresso, censurou a imprensa e perseguiu todo mundo que era contra ele. Então, apesar de ter feito muita coisa boa, também rolou muito controle, repressão. E a ditadura foi algo recente, né? Sim, 45 pra cá não é nem 100 anos. E o Brasil vivia uma ditadura. Bom, e outra coisa que ele fazia muito durante seu regime, né, durante a fase do Estado Novo, foi usar o nacionalismo, né, ao seu favor. Vocês provavelmente já ouviram falar de propaganda política, né? Sim, nossa. Então. Em todos os lugares, né? Pois bem, ele sabia usar isso muito, muito bem. Ele criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, que a sigla seria o DIP, né? Ele controlava tudo que saía nos jornais, rádios e até nas novelas, sempre pintando uma imagem positiva, né? Não, pode... Exatamente. Principalmente esse foi um dos motivos que deixou todo mundo essa percepção de ditadura do Getúlio. Foi. Então, a manipulação das massas acontece principalmente pelo meio do controle da mídia, né? E o Vargas também tinha relações meio curiosas com a política internacional, né? Durante verdade. a Segunda Guerra Mundial, ele meio que começou flertando com os dois lados, ali pros aliados e também para o eixo. Mas no final acabou se aliando com os Estados Unidos, mandando tropas brasileiras pra guerra e tudo mais. Isso é até uma opinião muito controversa, né? Porque muita gente também fala que ele tinha, aqui no Brasil, no caso, é fato, né? Tinha alguns postos nazistas. Não postos, né?
portos nazistas aqui que eram tipo bases de suprimentos para levar para lá. É complicado isso aí, cara. Só que como a vida não é morango, em 1945, o Vargas acabou sendo tirado do poder pelos próprios aliados. Porque os caras estavam de saco cheio dele e da ditadura deles. Então acabaram tomando o controle dele e tiraram ele do posto. Exatamente, Miguel. Só que aí em 1951, né? Ele voltou ao poder, só que dessa vez de forma democrática. Foi eleito pelo povo. Só que o segundo governo dele não foi tão tranquilo, né? A pressão política e econômica era enorme e ele enfrentou muito desafio, principalmente a oposição, né? Então, como foi através de votação, né, o povo teve mais autonomia em quem estava, né, no poder, e dessa vez o povo começou a ver que não estava sendo tão benéfico para o Brasil ele estar no poder. Então, aí eles começaram a achar ruim e tal, mesmo sendo eleito, por isso que ele passou pouquíssimo tempo no poder. Bom, e como vocês provavelmente já devem saber, né, o final da história ele foi meio trágico. Em 1954, com toda a pressão de corrupção, acusações de corrupção, né, Vargas ele acabou se suicidando. E o mais marcante foi a carta testamento que ele acabou deixando para as pessoas, né? Onde ele basicamente se colocava como defensor dos pobres, vítima das elites, e isso acabou mexendo muito com o país, né? Então, o Vargas com certeza virou uma figura super complexa, né, da história brasileira, que ele, ao mesmo tempo que trouxe muitos avanços sociais, trabalhistas, na indústria até, ao mesmo tempo disso, né, ele governou de uma forma autoritária. E até hoje a gente vê gente que defende, gente que critica e, né, cada um tem a sua opinião. Então é isso, pessoal. A Era Vargas foi um período de grandes mudanças no Brasil.